E já de volta com o seu programa Vida e Saúde, ao vivo e em cores. Que bom ter você conosco, que bom que você faz parte da nossa programação, deixa o programa entrar na sua casa, aprende barbaridade, está todo o programa aí com a sua fidelidade conosco. Muito obrigado de coração, viu? E hoje estamos falando sobre catarata e pterígio, né? O Dr. Leôncio, ele é médico oftalmologista, toda a parte do olho, tudo qualquer assunto do olho, ele domina muito bem, né? Muito bem. Mas hoje nós dedicamos aqui trazer, aprofundar um pouquinho mais, né, sobre catarata e pterígio. Se você tem a sua pergunta sobre catarata e pterígio que ainda não foi feita, por favor, pode fazer. E se você está chegando agora no programa, também fique à vontade, ligue e participe. Afinal de contas, aqui, você sabe que o programa é seu. A diretora Jamile disse que nós temos participações populares aí. O povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta. Meu nome é Simone, eu queria saber qual a técnica para remoção do pterígio. Muito bem, doutora. Vamos recapitular aí, o senhor tem um molde aí. Qual é a técnica? Na realidade, aquela pele que está crescendo aqui sobre a córnea, o olho, nós transplantamos, né? Nós retiramos, fazemos muitas vezes um retalho, tiramos de outra região do olho e colocamos ali, que é o chamado transplante conjuntival, e é o que tem hoje melhorado em muito a técnica, o pós-operatório, e diminuído a recidiva do pterígio nesses casos. Vamos lá para Rodeio Santa Catarina, Dina Rosenbrock. Obrigado, Ana Dina, Deus abençoe a senhora. Tenho 65 anos, faz um ano que fiz a cirurgia de cataratas. Enxergo turvo, diz ela assim. Já fiz a correção, a laser, porém ainda não enxergo bem. Em alguns momentos, perco totalmente a visão do lado esquerdo. Gostaria de saber se foi algum tipo erro, né, durante a cirurgia, pois nenhum médico me esclareceu até hoje, né? Dona Dina, doutor. Vamos ajudá-la, tentá-la, doutora. Vamos, Frei. A dona Dina, vamos dizer, se a cirurgia da catarata está perfeita, ela já fez o laser, já fez a capsulotomia, ela pode ter algum problema no chamado fundo do olho, na retina, na mácula, no nervo. Ela pode ser diabética, ela pode ter uma retinopatia por diabetes, ela pode ser hipertensa, ter alguma alteração vascular pela hipertensão arterial. Então, a cirurgia de catarata restaura o que a catarata tirou. Mas é importante ter uma boa saúde, uma boa visão, que muitas vezes é dado pela retina e pelo nervo óptico. E outro fator importante que a gente tem visto aí nas perguntas, as pessoas têm muita dúvida, quando operar a catarata? Precisa amadurecer para operar a catarata? Isso não existe mais. Né? Essa pergunta aqui, doutor, completando aqui, parece que o senhor está lendo aqui. Tenho catarata no olho esquerdo em estágio inicial. O oftalmologista me aconselhou não operá-la e tentar controlá-la tomando ômega 3. Está na fase inicial. Eu tenho que esperar o nosso amigo Antônio Serrano de Valinhos, doutor. O senhor Antônio Serrano. Aí precisa ver o seguinte, o senhor Antônio, ele tem CNH, ele tem necessidade de dirigir, ele consegue renovar a sua CNH sem operar a catarata, ele está com dirigibilidade ainda. E porque quando a visão cai em torno dos 50%, ou seja, ele já perdeu 50%, aquele olho já não corresponde muito a uma boa qualidade de visão. Então, muitas vezes está indicada a cirurgia de catarata. Não tem mais aquilo de amadurecer, de esperar, porque quanto mais você postergar muitas vezes a cirurgia de catarata, ela fica mais dura e vai dar mais trabalho na técnica do cirurgião. E muitas vezes pode atrapalhar o resultado pós-operatório. Então, é muito bom como ele consultar, ver com o oftalmologista, ou seja, eleger a data da cirurgia de catarata. Doutor, tem muita gente perguntando assim que hoje essa cirurgia, ela é acessível? O sistema oferece essa cirurgia, doutor? Sem dúvida. Nós já tivemos programas sociais que se faziam mutirões da cirurgia de catarata. Eu acho que em breve talvez seja necessário
o Ministério da Saúde, o nosso Sistema Único de Saúde voltar com esses mutirões. Mas, sem dúvida, todo o Sistema Único de Saúde, nas mais distintas cidades do país, hoje praticam a cirurgia de catarata. E claro que a pessoa tem, é o próprio médico que vai orientar, vai indicar, vai acompanhar também, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Sempre tem um acompanhamento médico, pois é um ato médico por ser cirúrgico. A Cleusa Aparecida Alves, de Limeira do Oeste, Minas Gerais. Obrigado, Ana Cleusa, pela participação. Meu olho esquerdo escorre lágrimas. Pode ser catarata? O que devo fazer, né? Ou seja, quando a gente chora, se emociona, tem sempre lágrima. Mas, assim, isso é quando se tem um sentimento, é emoção. Agora, doutor, assim, espontaneamente também pode lacrimejar? Isso também é algum sinal? Existem alguns tipos da posição da catarata que até dá um pouco de fotofobia, intolerância à luz, que causam um lacrimejamento maior. Mas às vezes ela pode estar com problema das vias lacrimais, de algum entupimento das vias lacrimais ou alguma outra lesão corneana. Eu acho que aí, na consulta oftalmológica, vão fazer essa diferenciação diagnóstica do problema dela. O nosso amigo Leandro Poloni, de Valinhos, obrigado, Leandro, pela participação, que Deus te abençoe. Há alguns anos atrás tive úlcera em 50% da córnea de cada olho. Posso vir a ter catarata? O tratamento seria diferente devido ao problema que tive? Pergunta o nosso amigo Leandro, doutor. Nós vamos saber o porquê que o Leandro teve essa úlcera, se foi uma úlcera bacteriana, se foi uma úlcera fúngica ou mesmo uma úlcera viral, o quanto acometeu. O fato dele ter tido a úlcera não tem nada a ver com catarata, mas dependendo do tratamento, da inflamação, do tempo que ele teve dessa úlcera, pelos colírios que ele utilizou, podem tornar a catarata mais precocemente. Então, ele precisa ver a abordagem e a extensão dessa úlcera. Lá em São Paulo, capital, a nossa amiga Terezinha da Cunha deu Gáudio de São Paulo, na capital. Obrigado, Terezinha. Já fiz a cirurgia da catarata, mas de vez em quando, diz ela, vejo uma nuvem passando. Isso é normal? Pergunta aí a nossa queridíssima dona Terezinha. Se ela fez a cirurgia de catarata, foi bem sucedida, às vezes essa nuvem que ela vê podem ser alterações do vítreo, né, da câmara vítrea, que podem ter condensações ou exudatos e trazer essa nuvem, alguma mosca volante, algum flash. Então, ela deve observar isso, ver se isso não está relacionado a algum outro problema da saúde sistêmica dela, e o oftalmologista vai informar a ela o que está causando essa nuvem. O nosso amigo Antônio Carlos Brito, de Videira, Santa Catarina, obrigado, senhor Antônio. Ele pergunta interessante, ó, de quanto em quanto tempo devemos ir ao oftalmologista? Muito bem colocada essa pergunta, Frei. Até os 20 anos de idade, eu diria que a necessidade de ir ao oftalmologista, muitas vezes, é você fazer o check-up do grau do óculos, se você enxerga isso a cada 24 meses, muitas vezes basta. Agora, após os 40 anos, se você já tem um diabetes, tem uma hipertensão arterial, tem algum outro problema associado, já tem um problema da vista cansada, aí a cada ano, ano e meio no máximo, que é esse o tempo que o grau do óculos, uma consulta oftalmológica, tem a sua validade. Agora, se ele tem alguma doença associada, se teve algum outro problema ocular, um diabetes, a hipertensão... Por que, doutor? Por que diabetes? Você citou 2 vezes diabetes. Hein? O diabetes, porque o diabetes leva muitas alterações oculares, ele traz a catarata mais precocemente, ele leva a alterações vasculares no fundo do olho. E todo mundo sabe que o diabetes ele pode levar até a cegueira, se não bem controlado. E muitas vezes é o oftalmologista que faz até o diagnóstico do diabetes, por causa das alterações. A pessoa, quando tem um pico hiperglicêmico, o açúcar sobe muito, ele pode ficar míope, melhorar a visão de perto, piorar longe. Quando inverte, que normaliza, altera também a visão, piora perto, melhora longe. Então, essas alterações que o diabetes, as alterações glicêmicas trazem ao cristalino, podem trazer mais catarata e pode levar a muitos problemas da retinopatia. Olha que interessante. A dona Maria do Carmo, de Sapê, lá na Paraíba, obrigado, dona Maria do Carmo,
Doutor, aqui está insistindo bastante que tem um buraco macular, sofreu trombose, recebe de Lucente, é isso? Seu médico quer fazer um laser para melhorar. Tem 71 anos tem ela. O que é esse buraco macular, pergunta ela. Ela tem uma alteração. No olho, no fundo do olho, nós temos uma região que é do tamanho da cabeça de um alfinete, daquele prateadinho das costureiras lá, de 1 milímetro quadrado. E muitas vezes a alteração nessa visão, que é responsável pela nossa visão central, pela nossa visão discriminativa, está alterado. E o buraco macular é justamente a morte de células desta região, e isso leva à alteração séria da visão central. Pode ser por uma degeneração macular relacionada à idade, que ela tem apresentado, ela tem só 71 anos de idade, e ela falou aí o nome de uma droga que é um anti-VEGF, é uma droga antiangiogênica, para melhorar, muitas vezes, as alterações que podem ocorrer nesta doença. Doutor Jacó Luiz Tesser, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Obrigado, seu Jacó. Quando é feita a cirurgia de catarata e implantada a lente com grau, gostaria de saber qual o risco de colocar uma lente multifocal, pergunta ele, o seu Jacó. Não é o risco, é a indicação. Indicação. Né? E hoje nós temos um exame, que é a tomografia da córnea, em que você vê as aberrações, imperfeições que a pessoa possa ter no sistema óptico dela e se há ou não a indicação de uma lente multifocal. Eu não gosto de chamar lente multifocal, porque é um sistema óptico totalmente diferente do óculos multifocal. Eu chamo lente apodizada ou lente de focos múltiplos, e ela tem a ideia de melhorar a acuidade visual de longe, de perto, deixando a pessoa livre dos óculos. Mas é o exame prévio tomográfico da córnea que vai nos dizer se essa lente vai dar um bom custo-benefício a esse paciente. Doutor, tem muita gente perguntando assim, quais são os cuidados no pós-operatório do pterígio? Os cuidados do pós-operatório do pterígio, basicamente, é a utilização de um colírio umas 3, 4 vezes ao dia, um colírio anti-inflamatório, e também você evitar um pouco de ambiente hostil, com poeira, usar sempre uma lágrima artificial, usar um óculos solar nesse pós-operatório para dar um maior conforto. Mas é um pós-operatório em torno de 10 a 15 dias, com um pouco de lacrimejamento e uma certa ardência. Já o pós-operatório da cirurgia de catarata não tem nenhum desabor, quer dizer, é um pós-operatório muito tranquilo. Que é a pergunta aqui do Manuel José de Souza, de Machado, Minas Gerais, falou justamente isso. Quantos dias demora após a operação da catarata de um olho? Aliás, não é a pergunta mesmo. Quantos dias demora após a operação da catarata de um olho fazer do outro? Pergunta o nosso amigo Manuel, doutor. Muito bem colocada a pergunta do Manuel. Porque hoje tem pessoas querendo fazer cirurgia de catarata simultaneamente. Você faz um olho e outro. Eu acho isso um risco. Eu acho que a gente deve dar um intervalo de, no mínimo, aí, uma semana, né? Espera resolver um olho e já parte para o outro. Quando há necessidade disso, ou pode dar um período aí de 15 dias, mas às vezes você corrige o grau, a pessoa fica enxergando bem de um olho e o outro está com catarata. Então, você operando proximamente, com intervalo de uma semana, 10 dias, ela tem uma recuperação, uma restauração da visão e a volta da visão estereoscópica, que é a visão de profundidade, mais precocemente. De repente, é aquela questão de um carro, né, doutor? Assim, às vezes um pneu furou, não precisa trocar o outro, né? Você espera um pouquinho até o outro, né? Enfim, um exemplo que me veio agora. Qual o motivo da hemorragia na visão? É a pergunta Maria Consolação de Jesus, de Tapejara, no Paraná. Obrigado, Ana Maria. Hemorragia da visão, doutor. Isso, muitas vezes, se for uma hemorragia interna na câmara vítrea, pode ser fruto de algum distúrbio vascular que a pessoa tenha na retina, que é a camada que reveste
internamente todo o globo ocular. Doutor, aqui a Laudecira Ronolfi Munhoz, de Itajobi, São Paulo. Obrigado, dona Laudecira, nome diferente, bonito. Já fiz uma cirurgia de catarata há um mês. Gostaria de saber se é comum ficar ainda com a visão embaçada. É, doutor? Está indo em processo de restabelecimento? Pode ser que ela esteja em recuperação. Eu não sei qual foi a técnica utilizada, se foi dado ponto, se não foi dado ponto, se foi implantada uma lente que corrija todo o grau dela, se foi implantada uma lente. Hoje a gente pode corrigir até o astigmatismo com o implante de uma lente intraocular tórica para a correção do astigmatismo. Então, é uma maneira assim, um pouco genérica da gente poder responder tantos fatores que a gente tem hoje. Teria que analisar, né? Teria que buscar, né? O oftalmologista. Norivaldo Ferreira dos Santos, de Indaiatuba, obrigado, senhor Norivaldo. Ele gostaria de saber quais os riscos de um diabético fazer a cirurgia de cataratas. Se o problema for da catarata, que o diabético tem catarata mais precocemente, como nós já abordamos, e se a retina dele está bem, ou seja, se o problema for só por causa da catarata, não há risco nenhum. Ele precisa controlar a glicemia dele, está com os exames sistêmicos, a clínica geral dele estando boa, a glicemia estando controlada, ele pode ser submetido à cirurgia, não vai ter problema, vai ter um bom resultado pós-operatório. Doutor, aqui uma pergunta, é a questão assim, a gente sabe da burocracia que é o nosso sistema, enfim, de saúde. A Janete Gonçalves Mota, de Votorantim, São Paulo, tem catarata e trabalha como costureira e não consegue enxergar o suficiente. Está na fila da espera para a cirurgia, né? E aí tem aquelas complicações, não acontece, demora, enfim, perícia, etc, etc. Ela quer saber se a catarata dá direito ao benefício do INSS, doutor. O senhor sabe alguma coisa nesse sentido, doutor? Não. A catarata, por ser uma cirurgia que tem uma restauração da visão, e ela é algo, vamos dizer, que precisa ser operado para ter a finalização do tratamento, não tem afastamento, não tem aposentadoria. Ou seja, o CID, o Código Internacional de Doença de Catarata, não permite essa tratativa. Porque tem tratamento. Porque tem tratamento. Okay. Doutor, aqui, antes de chamar o intervalo, a Maria das Dores Borsato, de São Sebastião da Grama, obrigado, dona Maria das Dores, fiz o exame de retina, deu um pouco de catarata, vejo uma estrela. O médico receitou colírio, mas não adianta. Por que continuo vendo esta luz? Né? É a nossa amiga Maria das Dores, doutor. Bom, eu achei um pouco incongruente a pergunta. Ela fez um exame de retina e diagnosticou catarata. Catarata. Existe isso, não? Eu acho que não está bem colocado aí. Eu não conseguiria dizer. Porque pode a catarata se manifestar dessa maneira de opacidade, de ofuscamento, e pode também a retina se manifestar assim. A Luciene Barbosa de Oliveira, minha mãe precisa fazer cirurgia de catarata. Se caso não fizer, o que acontece? Ela que é de Campinas, doutor. Luciene, isso, se ela não fizer a cirurgia e for a catarata responsável pela baixa visão dela, ela vai ficar sem enxergar. Por isso que eu digo que a cirurgia de catarata, apesar de ser uma cirurgia eletiva, ela traz uma melhora da qualidade de vida e da qualidade de visão aos portadores. Melhora muito a autoestima dela. As pessoas que têm catarata, muitas vezes têm uma depressão por não enxergar e tem uma certa dependência. A cirurgia de catarata, para uma pessoa que viva sozinha, que tem o seu dia a dia, ela traz muita independência. Olha que maravilha, viu? Doutor, você vai responder a pergunta da Maria Gorete de Melo, lá de Crato, Ceará, mas ela quer saber também sobre catarata, mas no próximo bloco, ainda temos mais um bloco ainda para responder, para entender, né, melhor ainda esse tema da catarata. Então fique aí e temos, é claro, o nosso momento de oração aqui no programa Vida e Saúde, que volta já, é claro, só para você.